Hora do Enem apresenta The Walking Lunge. Que The Walking Lunge o quê? Acende essa luz aí. Eu tô cheio de cãibra. Roda essa vinheta. Hora do Enem no ar e o assunto é língua inglesa. Você que curte o universo dos games sabe que sempre rola uma palavra ou outra em que o inglês deixa a gente meio bugado. É drop, newbie, LOL, XP... Mas fica calmo que a nossa convidada chega dando aquele Hadouken nas nossas dúvidas. Ela é escritora, jornalista, produtora editorial e professora de tradução para games. E gamer, é claro. Simone Campos, no terceiro bloco. Porque agora vamos em inglês com o professor Gustavo Gomes. Chega mais, professor. Beleza? Tudo bom? Seja bem-vindo. O que o Enem espera do candidato quando o assunto é língua inglesa? Que o candidato seja capaz de ler, entender, interpretar e responder as questões. Não tem nenhum mistério na prova do Enem no que diz respeito à língua estrangeira, em especial inglês. Então, é lógico que o conhecimento prévio, tudo isso facilita a leitura, né? Mas, basicamente, é leitura e interpretação de texto, com a aplicação da gramática para que esse texto fique mais tranquilo e mais fácil de ser entendido. Então, bora ver a questão? Bora. Shall we? E aí, galera do Enem, prontos? Hoje eu tô aqui, meu nome é Daniel Sanches, eu tô aqui na Hora do Enem para ajudar vocês resolvendo uma questão do ano passado, uma questão da segunda avaliação do ano passado. One of the major Hogmanay customs was first fooding. Shortly after the bells, the stroke of midnight when public clocks would chime to signal the start of the new year. Neighbors would visit one another's houses to wish each other a good new year. This visiting was known as first fooding. Então, galera, olha só, ele já tá dizendo pra gente o que é o first fooding, que ele explicou. Se você não sabia, não tinha problema, ele explicou pra você. É a visita após as primeiras batidas do ano novo dos vizinhos uns na casa dos outros, beleza? And the luckiest first foot into any house was a tall, dark, handsome man, perhaps as a reward to the women who traditionally had spent the previous day scrubbing her house, another Hogman ritual. Women or redheads, however, were always considered a bad luck at first foods. Então, olha só, dizem que tem um tipo físico que traz mais sorte, a primeira pessoa que entrar na sua casa no ano novo, e um tipo físico que não. Os morenos e altos são bons e os de cabelo vermelho, né, os ruivos, não. Beleza? Então, nesse primeiro parágrafo, ele diz pra gente o que é o first fooding. E aí, no segundo parágrafo, ele vai criar um problema, ele cria uma situação, ó. First foods brought symbolic gifts to Hansel the house. E aí, na verdade, ele vai colocando exemplos de como você tem que chegar na casa da pessoa. Call for the fire to ensure that the house would be warm and safe, and shortbread or black bun, a type of fruit cake, to symbolize that the household would never go hungry. Então, o que você faz? Ou você leva carvão para poder garantir, né, aquecimento para casa, segurança, ou você leva algum tipo de comida para simbolizar que nunca haverá fome. E nesse finalzinho aqui, nesse parágrafo, ele cria um probleminha pra gente. First fooding has faded into recent years. E se isso aqui, galera, diz que esse costume diminuiu, se esvaiu. Então eu tenho um probleminha. Eu digo o que é e digo que recentemente isso não está acontecendo mais. Aí, particularly with the growth of major street celebrations, por causa de outras atrações que têm tomado lugar. Então, ó, através do nosso skimming, ou seja, leitura geral, eu entendi o texto e agora eu estou escaneando, estou fazendo scanning, eu estou analisando cada parte. Eu estou vendo que ali, ó, cria-se um contraponto de ideias. Isso acontecia, isso era um costume, porém, não está acontecendo mais, né? Ou pelo menos está perdendo a sua força. Vamos analisar o que a pergunta quer. A partir da leitura do texto sobre a comemoração do Ano Novo na Escócia, observa-se que, com o tempo, aspectos da cultura de um povo podem ser, ó. Então, ele já está dizendo que, com o tempo, a gente tem que analisar o português, não pode ignorar. Alguma mudança está sendo proposta. Legal? Temporal. Né? Podem ser o quê? Passados de povos para povos. Isso, descontextualizadamente, é uma verdade, né? A gente passa costumes de um povo para povo.
Mas se ele falou que aquilo está diminuindo, significa que esse costume passado de povo a povo está começando a perder força. Então por que essa seria a resposta se isso está começando a se perder? É justamente o contrário. Então não é, a gente elimina, ó. Substituído por outras práticas, a gente deixa de lado, porque ó, tem outras práticas realmente que ele fala. Reforçados por novas gerações, galera, muito pelo contrário, não está sendo reforçado. Você está perdendo força, não está reforçando, tá enfraquecendo. A gente já, ó, elimina. Valorizado pelas tradições locais, era valorizado e começa a se desvalorizar. Então, também não. Representados por festas populares, não é representado, é só um costume. As outras festas populares acontecem de maneira diferente. A gente elimina também. Então, nós temos nossa resposta, a letra B. Perde força para tradições e festas mais importantes ou mais atraentes. Beleza, galera? Espero a resposta à letra B. Espero ter ajudado vocês. Uma boa prova do Enem em língua inglesa e no geral. Ok? Bye, bye. Boa, professor Daniel. Obrigado. O texto fala de um aspecto cultural da Escócia, que é um país de língua inglesa. O candidato precisa saber esse aspecto para acertar a questão? Saber não, mas facilita. Assim, quando a gente tem domínio do assunto na língua materna, ou seja, no português, facilita essa leitura na língua estrangeira, no caso do inglês. Mas saber, de fato, esse aspecto cultural, você não precisa. Mas, com certeza, é bom que o candidato vá com conhecimento prévio, com conhecimento de mundo. Não existe a possibilidade, hoje em dia, de você ensinar uma língua sem ensinar a cultura. Até porque esse cidadão ele precisa entender essa cultura para ele se comportar de uma forma adequada nesse país. Né? Saber se eu uso uma expressão formal, uma expressão informal, porque os países são diferentes, as relações são diferentes entre as pessoas. Então, é fundamental, hoje em dia, né? É uma obrigação, é o papel do professor, né, de inglês, dentro da sala de aula, trazer os aspectos gramaticais, mas focar na cultura para que esse aluno se comporte de uma forma adequada no país que ele vai visitar e que não necessariamente é um país que fala inglês, mas é a língua que ele vai utilizar para se comunicar nesse mundo afora aí. O professor Daniel Sanches falou da técnica chamada skimming e scanning. O skimming, na verdade, é uma estratégia de leitura, é uma técnica de leitura quando eu quero saber se você entendeu um texto como um todo. Eu não quero um detalhe do texto, eu quero perceber se você, enquanto leitor, percebeu a ideia do todo. O scanning, não, eu quero um detalhe do texto. Então, eu vou lá e proponho uma questão onde você precisa saber um detalhe do texto. E é aquele detalhe, na verdade, que vai te levar à resposta correta. Então, skimming, pensa, é o entendimento do texto como um todo. Né? Você entendeu a ideia geral do texto. E o scanning, eu vou num detalhe do texto. Eu preciso saber um detalhe para que eu chegue à resposta correta. Então a gente pode aplicar essa técnica no texto da questão? Não só nesse texto, mas em qualquer texto. A gente tem uma parte do texto, né, que especificamente tem a solução para a resposta, que é first footing has faded, né? Que é a gente vai aplicar o scanning, porque como é que eu vou chegar ao significado dessa expressão? Ou eu conheço a palavra, porque eu já chego com conhecimento dessa palavra, ou eu vou fazer com inferência de contexto. O que é isso? Pelo contexto, eu vou inferir o significado da palavra. E aí eu chego à resposta. Então, se eu não sei o significado, eu vou analisar o contexto. E muitas das vezes esse contexto me facilita a chegar à resposta correta. Então a gente pode usar essa técnica, inclusive, na prova de biologia? Sim, você pode usar essa técnica em qualquer prova onde a gente tem o texto como protagonista. E hoje, na maioria dos exames, o texto é o protagonista. Então, se eu domino bem essas técnicas de leitura, eu vou ter mais facilidade na leitura do texto. O que não quer dizer que eu vou deixar de lado o meu conhecimento. Ou seja, numa prova de biologia, eu preciso saber o conhecimento de biologia. Mas, se eu tenho a estratégia de leitura, eu vou ter facilidade, muito mais facilidade de ler esse texto de biologia e ganhar tempo, que é o que a gente quer no Enem. Voltando ao texto, professor, tem algum vocabulário que pode deixar a gente um pouco inseguro? Nessa prova, no caso, o faded, ele é a palavra, uma das palavras-chave. Ou seja, posso dizer que é a palavra-chave. Mas é que eu volto a dizer, eu não sei o significado, mas se eu cuidadosamente analiso o contexto, eu chego à resposta. Não existe a possibilidade da gente analisar nada sem um contexto. Não se dá significado de palavras sem antes contextualizar. É um erro que muitas pessoas cometem quando perguntam o significado de uma palavra solta. Isso não existe. Sempre a gente tem que dar como resposta para o aluno. Me apresenta o contexto e daí eu te dou um dos possíveis significados para essa palavra.
Agora, essa questão é uma questão com um texto muito longo. Por que isso acontece se o tempo da prova é muito curto? Nós temos no Enem textos maiores e textos menores e gêneros textuais diferentes. Então, a gente tem 5 textos e 5 questões na prova de língua estrangeira, no caso de inglês e do espanhol. Se você tem a técnica, se você domina bem a técnica, você não vai perder tanto tempo com esse texto grande. Você vai logo para a introdução das questões, vai ler as questões, que é fundamental que você leia as questões, e a partir das questões eu volto o texto. Então, faço um skimming, dou uma lida no texto como um todo, vou para a introdução das questões, leio as questões, volto o texto, busco a resposta, que faço um scanning ou um skimming e respondo a questão. Agora, professor, para quem não estuda inglês há algum tempo e quer se preparar para o Enem, qual é a dica? Para se familiarizar com as provas, resolver provas anteriores. E eu sempre digo, eu acredito muito na questão, uma questão mais lúdica. Então, hoje a gente tem vários instrumentos que fazem você ter uma aquisição de vocabulário. Hoje a gente vai falar da questão do videogame, mas hoje está muito presente, as séries, porque essa geração gosta muito de séries. Então, através das séries, também eu posso ter uma aquisição de vocabulário bacana. Através de música, se eu sou um aluno curioso, se eu vou buscar o que aquela música significa, o que está naquela legenda da série. Mas existem formas menos acadêmicas de aquisição de vocabulário, que fogem um pouco da sala de aula. Então, se está fora da sala de aula, esse é o segredo. Vai buscar o que te dá prazer para você ter uma aquisição bacana de vocabulário. Show de bola, professor. Agora aquele ping-pong clássico do nosso programa. Qual é o assunto cobrado nessa questão? A leitura e a interpretação de texto. A gramática sempre sendo utilizada como instrumento, como um meio facilitador para o entendimento do texto. Mas o aluno ele não precisa ficar com medo, porque assim, sempre a gente vai ter a leitura e a interpretação de texto como os protagonistas da prova. Até porque que é isso que o Enem espera. O Enem espera que você seja capaz de ler em inglês na universidade. Por isso, a questão da interpretação ter esse protagonismo todo na prova. E se a gente quiser saber um pouco mais, qual é o seu conselho? Que refaça provas anteriores, para que você saiba como é o modelo de prova, porque são gêneros textuais diferentes, na maioria das vezes, e seja uma pessoa curiosa, um aluno curioso. Se gosta de música, procura saber o significado daquela palavra naquele contexto. Se gosta de séries de TV, assista a série legendada, com a legenda em inglês. Enfim, tem milhões de coisas, a gente tem palavras cruzadas, a gente tem muita coisa que faz com que o aluno tenha uma aquisição de vocabulário bacana. Então, acho que é isso. Quanto mais vocabulário eu tenho, a probabilidade de eu me sair melhor na prova. E o conhecimento de mundo, lógico. O conhecimento prévio é fundamental para que a gente saiba bem. Professor, muito obrigado pela presença. Thank you very much. Eu que agradeço. Ela traduziu A Garota no Trem, olha que coisa linda, e é uma das tradutoras de Twin Peaks, que ainda dá aula de tradução para games. Então seja bem-vinda, Simone Campos. Oi, tudo bem? Opa. Vamos começar pelo começo. De onde surgiu essa história de tradução de games? Como assim? Bom, na verdade a gente chama de localização para games. Geralmente é do inglês para o português, mas há casos hoje em dia em que a gente traduz do português para o inglês. E hoje em dia o mercado está crescendo muito, porque agora os jogos não são mais tão distribuídos em lojas, não tem que imprimir uma embalagem. Você pode ir no Steam, por exemplo, e comprar um jogo online. Vem cá, por que o termo localização de games assim? É mais uma especialização dentro de tradução. E por isso, as pessoas, para se distinguir lá dentro, dizer qual é o meu nicho, elas dizem, eu faço versão. Isso quer dizer que eu traduzo do português para outra língua, geralmente inglês. Ou então, eu sou tradutora-intérprete, eu faço tradução simultânea, como a gente vê no Oscar, por exemplo. Mas vem cá, os próprios gamers usam muitas gírias do inglês no seu cotidiano. Isso é um desafio para o tradutor? Pois é, quando você é um gamer e você vira um tradutor de games, você tem que se acostumar a não usar termos como raidar, lutear, enfim, essas coisas que a gente usa coloquialmente, verbos inventados, meio traduzidos do inglês para o português, a gente tem que usar uma norma mais culta, né? Dá uma portuguesada, realar. Não, na verdade, por exemplo, HP, as pessoas falam isso coloquialmente, que quer dizer health points, pontos de vida. A gente traduz geralmente como PV. Pontos de vida. Vem cá, de onde surgiu esse interesse pela tradução de games? Eu sou jogadora desde pequenininha. E leitora também, de literatura, todo tipo de história. Eu gosto muito de narrativa, gosto muito de ficção. E por causa disso também me ambicionei me tornar uma escritora, desde pequenininha. E tem algum jogo em especial? Eu gosto muito de vários gêneros mesmo, assim. Tanto de luta, tiro, puzzle. Eu gostava muito de jogar Tetris quando eu era criancinha.
também um jogo chamado Sokoban. Tudo isso era de jogos de raciocínio matemático e lógico, né, com blocos. E aí depois começou a parte de linguagem mesmo. Lá pelos anos 90, teve um boom daquele tipo de jogo adventure, que chama, que era com muita história e você tinha que entender o que estava acontecendo para prosseguir. Depois isso morreu um pouco, mas virou tipo Lara Croft, Duke Nukem, que eu também joguei muito. Foi um grande momento de eu aprender inglês, porque eu tinha que olhar no dicionário, não tinha internet direito ainda, gente, e ficar olhando até entender o sentido. E qual a diferença entre traduzir textos de jogos e traduzir outros textos como literatura, por exemplo? Geralmente o texto de jogo vem muito fragmentado, todo picotadinho. Por exemplo, fulano encontra um tipo de arma. Aí o programa vai substituir aquele tipo de arma por uma lista que você vai encontrar para traduzir, se você for o tradutor. Mas o jogador não pode ver nada disso, ele tem que encontrar o jogo pronto. Então ele vai escolher o nome do personagem dele e o tipo de arma você vai ter traduzido. Se é uma espada mágica, 2 espadas mágicas. Agora conta pra gente como foi traduzir A Garota no Trem. Fiz comunicação social e dentro disso eu fiz jornalismo e depois produção editorial, que é tudo a ver com trabalhar numa editora. E eu trabalhei em editoras, mas em jornalismo eu já tinha feito estágio em tradução técnica, ou seja, contrato, jurídico, economia. Depois de trabalhar na editora, as pessoas começaram a me passar freelas de revisão, de copydesk, que é você corrigir só a gramática e os errinhos do texto, já diagramado. E, por fim, eu pedi, poxa, gente, me dá uma tradução, me dá uma chance para eu fazer uma tradução bacana. Aí eles começaram a me passar. Passaram um livro mais ou menos, depois passaram um livro mais legal. Aí chegou na Garota do Trem, no trem. Além disso, você é escritora. Fala pra gente um pouco sobre o seu primeiro livro. Eu tinha 17 anos, estava no ensino médio. Eu estudava num colégio muito de elite, assim, e eu meio que sofria bullying. E aí eu fiquei motivada a fugir um pouco daquilo, escrevendo um livro como, assim, uma atitude, sabe? E eu escrevi um livro baseado na minha experiência pessoal, com personagens que não eram exatamente como uma pessoa que eu conhecia, inventados, imaginados, que se passava todo dentro de um shopping center, e o nome é No Shopping. Simone, eu tô vendo que você trouxe outros livros seus. Você pode contar um pouco do processo de cada um? Claro. Esse aqui é o meu 4º livro, é o On, Um Novo Jogador, que é justamente um livro-jogo sobre videogames. Essa aqui é a versão impressa, mas também tem a versão online, novojogador.com.br, e é de graça. Mas essa aqui tem o walkthrough. Ou seja, né, como chegar nos finais. São 18 finais diferentes. É tipo um você decide, em forma de livro. Muito legal. E esse é o meu livro mais recente, O A Vez de Morrer, que é um romance sobre uma garota designer do Rio de Janeiro que vai cuidar do sítio do avô no interior e acaba ficando por lá. E ela enfrenta muita coisa por ser bissexual. Agora, como você concilia esse tempo para jogar videogame, para traduzir jogos, traduzir livros? Sobra tempo para dormir? Sobra. Eu, inclusive, sou aquelas pessoas que fazem questão de dormir 8 horas por noite. Mas é que, como eu fui sempre freelancer, eu aprendi muito a dividir meu tempo muito bem, assim. Quando eu tô cansada de fazer uma coisa, eu vou fazer outra. Eu também gosto de ficar multitarefa. Pra mim dá certo, mas hoje em dia já foi difícil. É um treino, você vai melhorando em gerenciar seu tempo. E pro vestibular também foi assim? Foi, né? Como eu falei, eu estava escrevendo no shopping enquanto eu estava estudando pro vestibular, fazendo cursinho. Eu tento fazer um pouco de tudo. Porque cansa a cabeça fazer uma coisa só. Por incrível que pareça, para mim, pelo menos, eu aprendi a pulverizar o cérebro e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para mim funciona melhor assim, não cansa tanto. Fica ligado, hein, galera? Tá vendo que se organizar o tempo dá para fazer tudo. Qual é o seu conselho como tradutora para aquele candidato do Enem que vai ter que traduzir vários textos que geralmente são bem longos, né? Bom, eu diria para ler muito por prazer. E serve ler ficção, em forma de literatura, livros, jogar jogos em inglês e em português, com bastante texto, porque em algum lugar vai estar o seu livro, a sua ficção. Pode ser jogo, pode ser livro, enfim, qualquer coisa. Agora, conta pra gente, tem algum game que você queira traduzir, que você sonha em traduzir? Ah, tem vários. Gostaria de traduzir, por exemplo, a série Witcher, que é muito boa e tem vários desafios. Porque a língua original dela é polonês. Ela é baseada numa série de livros polonesa, que virou jogo, que
depois foi passada para inglês. E livro, tem algum? Olha, no momento eu estou terminando de traduzir o Feminist Fight Club, que eu acho que vai chamar Clube da Luta Feminista. É um livro de não ficção, escrito por uma mulher chamada Jessica Bennett, sobre como as mulheres podem usar pequenas táticas para lutar contra os micromachismos no dia a dia do trabalho. É muito legal. Muito legal mesmo. E tem vários trocadilhos. Eu adoro traduzir trocadilho, adoro. E você que escolhe, assim, por exemplo, o significado, dá um exemplo pra gente. Ah, sim. É o cara que não gosta, trata mal as mães do trabalho, fica falando, vai sair para cuidar do filhinho na creche, não sei o quê, porque, claro, a mãe tem que sair de vez em quando. Em português ficou o desmalmado. Desmalmado? Tipo desmamado, só que desalmado junto. Uhum. E em inglês é the lactator, mistura de lactator, né, que é lactação com hater. Hater. E pra quem quer saber mais sobre o universo da tradução, alguma dica? Olha, eu sugiro fazer cursos e tentar entrar em grupos que fazem fanlation, tradução de fã. Aí serve de jogos, séries, legendas, né? Até livros, enfim. Isso sempre ajuda a pessoa a pegar uma experiência, embora não seja muito uma coisa de colocar no currículo. Eu mesma comecei com as minhas traduções de fã. Simone, muito obrigado pela sua presença, viu? Parabéns e sucesso. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui. A gente que agradece. É isso aí, galera. O programa tá chegando ao fim, mas nada de game over. Não esquece de ir lá no nosso site conferir os vários conteúdos interessantíssimos que tem por lá. horadoenem.mec.gov.br e até a próxima.